Qualquer hora eu posso sair, viu, Rubens? Tudo certo. Obrigado, Alice. Então, pronto, Nada, já estamos gravando. por nada. Só para a gente iniciar e terminar o que a gente estava fazendo, né? Dar os parabéns para a Alice e para a Cássia, o aniversário das duas, né? Alice hoje, Cássia dia 22, né? Então, parabéns, muitas felicidades, né? E que Deus queira que a gente ainda possa ter muitos encontros aqui juntos. E quem sabe também em Também. outros contextos, de outros ambientes, né? Pensando no bem do país e de todas as coisas que a gente quer construir. Eu acho que Pois é, a gente está caminhando para isso. Foi a nossa luta ao longo de todos esses anos, né? Estou feliz de exatamente. estar aqui, de estar junto para mais um encontro. E só vou pedir para a gente fechar então os microfones, para a gente poder começar agora a reunião, né? Lembrando, uma vez mais, né, que esse grupo foi criado, na verdade, em 22 de julho de 2020, então é quase aniversário desse grupo também, né? Eu não sei ainda quanto fôlego ele vai ter em relação dos encontros e dessa dedicação que a gente faz para a obra de Francisco. Porque sempre que a gente mexe nessas questões, é claro que a gente tem algumas dificuldades, alguns problemas, que tem que ir avaliando de tempos em tempos se a gente está no caminho correto ou não, né? O grupo iniciou mesmo em função do agravamento do estado de Francisco, né? Que viria a falecer depois em 13 de novembro, né? E a gente estuda, então, como eu já mencionei algumas vezes, né? A sua obra, né? A sua história. E a motivação para esse estudo, ele surgiu de algumas reflexões pessoais em torno da atuação sutil do Francisco, né? Não essa mais visível, como também do convite pessoal dele, que eu tenho, que é um convite, uma autorização mesmo, para que eu levasse em frente esse estudo e esse trabalho. Ele me chamou no quarto dele, lá na fazenda, algumas vezes, e uma em especial junto com o Márcio, da Polícia Federal, onde ele me pediu para fazer esse trabalho e que ele não saberia como, mas que eu encontraria os meios para fazer isso. Eu faria esse trabalho, obviamente depois da passagem dele, né? E eu não esperava também que eu faria nesse formato do século XXI, que é esse formato dessa nova linguagem, baseada em diálogos, em vídeos, e nesse material que ele me autorizou a gravar, né? Nem todas as pessoas sabem, nem os próprios Gnanadatas têm consciência de tudo isso, mas é por isso que eu tenho esse material. E tenho também que ter um cuidado, porque não sou só eu que tenho. Na verdade, tem mais gente que tem. Eu não sei se essas pessoas que também têm foram cuidadosas para manter esse material, né? Porque como isso depois fica num arquivo de computador muito pesado, é fácil você perder. Então tem várias implicações, ou seja, para mim foi difícil separar memória para manter tudo isso. Mas eu sei que mais gente tem gravado, embora as pessoas não tenham consciência disso. Eu não sei nem se esse material se perdeu ou não. Mas eu tenho. Agora, exatamente porque eu tenho, eu preciso também de responsabilidade. E fazer isso no sentido de que esse trabalho se some a todos os outros esforços de todos os outros membros para construir essa memória forte e essa obra de Francisco mesmo em várias frentes. Ou seja, esse trabalho tem que ser uma coisa que some com os esforços da grande síntese, por exemplo, né? Então, como esse é um trabalho delicado, e aqui e ali ele pode, inclusive, conflitar com os trabalhos da grande síntese, aqui e ali talvez a gente tenha que ser prestar mais atenção,
porque esse é um trabalho muito sutil, que eu já sabia dessas peculiaridades. Né? Então, por exemplo, tem algumas questões que eram gravadas em reuniões um pouco mais internas da instituição, mas obviamente que com o tempo, tudo isso que é interno, que você, às vezes você mantém o sigilo por um tempo e depois abre. Agora, ainda que isso seja possível, tem uma outra questão, é que uma vez que eu mantenho reuniões que não são de acesso para todas as pessoas, e algum material dessa reunião vem a público, isso pode gerar confusão na cabeça de algumas pessoas com relação a como é que você está divulgando um material e eu não tenho acesso à reunião, mas está sendo divulgado o vídeo que tem esse material. Então, isso é verdadeiro, isso foi colocado, inclusive, para mim, né? E eu sabia desse fio da navalha, dessa tensão constante. Daí esse meu cuidado de editar os vídeos. Você vê que só aparece a figura de Francisco, porque eu sempre fazia o recorte para que, na medida do possível, não apareçam outras pessoas, nem as falas de outras pessoas. Porque esse é um material sensível, que algumas pessoas podem se sentir, de alguma maneira, prejudicada com isso. E a gente quer que esse trabalho seja para somar, para compor. Então, em função disso, inclusive, um dos nossos vídeos, muito importante, mas exatamente por ser muito importante, ele é sensível. Eu preferi, por enquanto, inclusive a pedido de uns colegas, eu tirei do ar. Né? E vou dar uma analisada com o tempo, inclusive, se tem mais material assim, porque aí eu também vou tirar do ar. Né? E daqui para frente, vou tomar esse cuidado extra, lembrando de todos os conselhos que eu recebi, das dificuldades que as pessoas poderiam ter com esse material, que eu fui alertado estando de fora da grande síntese, né? Pelos membros da grande síntese. Então, eu vou tomar uma seleção um pouco mais cuidadosa. E isso não é problema nenhum para mim, porque os mecanismos, os formatos, eles evoluem. E a gente pode encontrar outras formas de abordar esse mesmo material. E até porque material, vamos dizer assim, que já tem 30, hoje é o 30º encontro, praticamente 30 vídeos com Francisco, né? Então, já é um material de pesquisa que dá para a gente trabalhar há muito tempo. E o da semana que vem já estava pronto, já tinha preparado, também não vou publicar ainda. E depois, para frente, aí vamos pensar eu ainda tenho algum material que a gente pode trabalhar, mas aí a gente vou repensar como a gente pode avançar com esse trabalho, que é para ele de fato se somar. Porque eu, na verdade, assim, eu gostaria, inclusive, que esse grupo crescesse. Na verdade, me causa muita estranheza, né, que um trabalho como esse, né, com a intenção que a gente tem, voltado para Francisco, que é esse mentor, que é essa vida desse santo, né, que todos nós reconhecemos assim, né, que na verdade isso não tenha atraído a atenção e interesse de muitas outras pessoas. Qual é a razão, né, para isso? Eu deixo a pergunta aqui, né? Mas, de qualquer maneira, nós fizemos a nossa parte, eu fiz aquilo que Francisco me pediu, e vou procurar continuar contribuindo para que esse formato fique cada vez mais palatável, até para atrair, inclusive, outras pessoas que poderiam contribuir com depoimentos, com falas sobre a obra de Francisco. Né? Eu tenho também material escrito, tenho áudio, tenho muita coisa. Mas tudo tem que ser feito dosado, para não ferir aqui e ali, por uma razão ou outra, que às vezes a gente não sabe, porque alguma fala pode ser, ela é verdadeira, mas nem sempre é o momento certo de se colocar, e pode estar conflitando com alguma política que está em andamento no presente. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com essas questões, e esse é também o nosso trabalho e a nossa função aqui. Enquanto for possível,
a atender, né, todos esses pedidos, a gente vai atender. Se chegar a hora em que eu tenha que optar pela verdade, claro que a gente vai optar pela verdade também, né? Mas eu não tenho problema nenhum. Então, bom, fazendo esse preâmbulo, né, eu tenho que lembrar que essa série que nós começamos a gravar, né, de novo, né, isso aqui é uma agiografia, eu usei esse termo algumas vezes. Né? Quer dizer, a agiografia é a biografia de um santo. A gente está tratando disso como se estivesse tratando da vida de um santo mesmo. Né? E por isso que a gente chama pelo termo em sânscrito, que é Charita. Você tem a Buddha Charita, que é a vida do Senhor Buda, a trajetória do Senhor Buda. Então, eu fiz Surya Charita, que é a trajetória de Francisco. Só que está nesse formato do século XXI, e não de 3.000 anos atrás, que é do formato escrito. Agora tem muitas linguagens, está num mundo diferente. Então, eu achei que, por alguma razão, saiu com esse formato. Não era nem minha intenção. Às vezes eu prefiro escrever também. Mas assim participam outras pessoas, tem essa interação, tem esse testemunho. Né? Então, a gente nunca sabe como é que as coisas vão se apresentar, né? Evoluindo. A gente vai só seguindo o fluxo natural das coisas. Mas, na semana passada, nós começamos a ouvir aquele vídeo gravado no dia 18 de junho de 2012, onde o Francisco fala na doutrina do coração. Ele fala do amor espiritual. Poucos meses antes, né? Ou seja, entre 3 e 5 de fevereiro de 2012, acontecia no nosso apartamento o evento com o Francisco e outros membros da Grande Síntese, né? Que culminou no último dia com a reunião inaugural da Universidade do Coração. Então, esse vídeo da semana passada, a parte que nós vamos assistir hoje e a semana que vem, é um pouco como Francisco dando as diretrizes da nascente Universidade do Coração. Né? Então, sobre esse tema, para quem quiser saber um pouco mais sobre o início desse projeto da Universidade do Coração, né? Tem um artigo no livro blog do dia 24 de dezembro de 2020 que eu chamei Surya Charita, a passagem de Francisco e o nascimento da Universidade do Coração. Ali eu conto um pouco dessa história sobre a universidade e sobre esse próprio projeto que é fazer aqui esse trabalho sobre a obra de Francisco. Bom, dito tudo isso, hoje nós vamos assistir a segunda parte do vídeo, que eu disse que seriam 3 partes. Né? Francisco inicia falando sobre a etimologia da palavra mundo, né? Que quer dizer ordem, harmonia, beleza, em latim. Mas ali na pressa, ele comete um pequeno deslize e diz que é no grego. Não, não é no grego, é no latim, né? Por um ato falho, né? Ele se refere ao grego. O grego é cosmos, que é sinônimo, que é essa ideia que fala da harmonia, da beleza. Né? A palavra cosmos já é a palavra cosmética, cosméticos também. Né? É a mesma origem. A ordem cósmica, essa ideia de ordem, e também a ideia do belo, né? De cosmos. Daí toda essa área da cosmética. E no latim, essa palavra que se refere a isso é a palavra mundo, que o Francisco vai trabalhar essa palavra, porque a noção que nós temos do mundo é que ele é imundo, né? Ou seja, e o mundo não é imundo, é o nosso olhar sobre o mundo que assim vê. Mas quem lembra da experiência do Senhor Buda, né? Que é a diferença de Sansara e de Nirvana, sabe que ele, quando sentou na Bodhidri, ele viu o mundo de um jeito. Quando ele se iluminou e saiu lá da Bodhidri,
ele viu o mundo de outro jeito. O mundo continuou o mesmo, mas o olhar dele sobre o mundo é que se modificou. E é sobre isso que Francisco fala. Ou seja, que esse olhar diferente é o olhar de quem alcança o contato com o coração, né? Que é o que ele vai estar tratando nessa parte do vídeo de hoje, né? Então, é isso. Não tem nada mais universal. Francisco vai dizer ainda no vídeo de hoje uma coisa muito importante, que faz parte também disso que nós falamos aqui no início do vídeo, né? Sempre que a gente se relaciona com alguém, bom, deixa eu falar essa coisinha que vai ajudar no vídeo. Por que Francisco falou do mundo e do imundo? Porque o membro Shuddha, aquele que vive o Bhavana, ele não tem separatividade. E esse é um aprendizado para todos nós. Eu mesmo tenho dificuldade disso. Eu tenho medo de pessoas perigosas. Eu tenho medo de um monte de coisa. Francisco não tinha medo de nada, né? Por quê? Exatamente porque ele vivia o Bhavana. Ele não faz diferença. E quem vive o Bhavana e se guia pelo coração, sabe de uma lei real da termodinâmica, que é o seguinte: é igual o ferro quente e o ferro frio. Quando você esquenta um no outro, não tem jeito. O calor vai do quente para o frio, né? Então, esse fenômeno é universal. E se a pessoa não alcançou o coração, corre o risco inverso, ou seja, uma pessoa boa, quando vai para um ambiente de criminosos, ela pode se tornar um criminoso. Mas se ela já tem um certo contato com o coração, ela entra em qualquer ambiente e passa um ano, é o criminoso que está ali cantando mantra junto com a outra pessoa, está fazendo uma oração, que se recuperou. Por quê? Porque tem essa lei, que o conhecimento, a luz, a sabedoria, a energia, vai de quem tem mais para quem tem menos. Então é o que tem mais que controla, não o que tem menos. Você só é controlado por uma força menor se você não está conectado com o coração, né? Então, é isso que Francisco vai dizer, né? Que o ser luminoso ilumina os obscuros. E a não ser que a sua luz se apague, nenhuma escuridão se sobrepõe àquele que se orienta pela luz do coração. A violência se rende unicamente à não violência. Para quem sabe viver essa não violência do coração, né? Essa foi a essência do antigo projeto Reviver. Essa tem que ser a essência desse nosso grupo e da nossa forma de nós nos relacionarmos, inclusive, com os outros níveis da instituição e aqueles que nos procuram para fazer uma troca, para fazer um pedido. É sempre nesse sentido, né? A gente entender que a luz ilumina os espaços obscuros, né? Então, a lei na Fazenda Mãe Natureza era essa. Francisco dizia: basta ser, porque a melhor forma de fazer é ser. Seja você mesmo e todo mal à sua volta se afasta. Para quem tem dúvidas sobre o que significa que a melhor forma de fazer é ser, basta pegar um quadrinho onde aparece os 6 atos diários do membro Shuddha. Quais são os 6 atos? Todos aqueles 6 atos têm a ver com o ser antes que com o fazer, né? Estudo de Deus é o primeiro. Ensinar a palavra de Deus é o segundo, no modo de dizer. Realizar o sacrifício de si mesmo. Isso é ser. E é isso que você irradia para os outros. E em cada contexto, esse modo de ser se apresenta como diversos trabalhos. Pode ser cura prânica, pode não ser cura prânica, pode ser trabalho reviver, pode ser trabalho na universidade,
pode ser trabalho doméstico, pode ser cozinha, pode ser lavar prato, pode ser limpar o chão. Isso não importa qual é o tipo de trabalho físico. O que importa é esse estado interno de ser, que a gente realiza em qualquer lugar. E é isso que Francisco diz também nesse vídeo. Seja você mesmo e todo mal à sua volta se afasta. Se você for você mesmo, conectado ao seu coração. Mesmo aqueles que chegam até você com desconfiança, ou com qualquer dúvida, se você tiver nesse espírito, você desarma as pessoas. E você coloca as coisas de volta em harmonia. Então, o sábio, a gente tem que lembrar, é aquele que age pelo não agir. Que é como dizia Lao Tse, né? É aquele que faz pelo não fazer. Mas não fazer nesse sentido, né? Porque se a mente é analítica, o coração é sintético, é ele que conhece essa lei. Né? E esse conhecimento que vem do coração, desse não fazer, né? Que a gente chama de Naiskarmiya Siddhi, esse é o nome técnico na nossa instituição, né? Quem vai estudar lá o capítulo 18 da Bhagavad Gita vai entender o que é a Naiskarmiya Siddhi, que é esse poder de fazer pelo não fazer, né? Você não tem apego aos frutos das ações. Então, um pouco disso que Francisco vai falar nessa parte B do vídeo. Agora, como a gente sempre faz, vou iniciar com Francisco, hoje fazendo a Gita de 7 versos. E eu vou compartilhar, então, a tela com vocês. Eu preciso só ver... Peraí, só um minutinho aqui, para fazer do jeito certo, né? Vocês só vão ter que me dizer se estão ouvindo. Só um minutinho. Asosyanamva Soshastua Raginavadamidya Brachase Gata Sunagata Somidya Nanushoshanti Panditaha Tastua Kachilabidam Vashime Samupastitam Anariustam Aswagyam Agitikaramajuna Masmagamaha Bhakta Naitai Upapadhyate Kishudram Hidram Yubayam Yaktotishita Parantapa Sarvam Gubhyatimam Uvaha Srine Paramam Vacha Ishutosmiti Tamiti Tato Vachyamite Swaram Sarvabhutanam Hidrishe Arjuna Vistitati Brahmaye Sarvabhutani Yantra Bhutani Mayaya Amivacharanam Gacha Sarvabhavena Bharata Prasad Param Shakti Stanam Kapsyazi Shashruvatam Sarvadharmam paritya vamamekam sharanam vraya ahantua sarvapavedyo mokshiyami Ashushaha. Tu te afliges, ó Arjuna, por aqueles que não merecem. E, no entanto, pronuncias palavras de sabedoria. Os sábios não se lamentam pelos ignorantes e nem pelos doutos egocêntricos. Ó Arjuna, por que te deixas dominar por esta confusão promovida pela falta de equanimidade?
este transtorno é contrário ao espiritual e frustrará a elevada finalidade, tendendo a obstaculizar a alma. Ó Parta, não cedas à animação. Isto não é digno de ti, ó tu, conquistador. Rechaça este deprimente desalento mental e empreende a elevada ação. Escuta meu supremo conselho, revelador do profundo mistério branco. Tu és eternamente amado por mim e, como tal, falo para a tua felicidade espiritual. Ó Arjuna, o Supremo Senhor reside centralmente em todos os seres, impulsionando-os à realização na roda evolucionária por meio de sua chakra. Busca-o sempre, ó Bharata, como a universal imanência, e por tua graça obterás a suprema paz e a eterna realização. Sintetizando nele todos os evolutivos dharmas, busca o único Brahma e sua suprema chakra. Eu, como o Atma que reside no coração, liberar-te-ei de todos os pecados. Não sucumbas, ó Arjuna, pela tristeza. Então, eu já tinha mencionado algumas vezes, né? Você vê que é normal, como com o tempo, tudo se atualiza, tudo pode sempre ser corrigido, né? Mesmo aqui, na voz de Francisco, ele cantando a Gita de 7 versos, né? Tem uma imprecisão, que quando ele fala, os sábios não se lamentam pelos doutos, Pelos ignorantes. nem pelos doutos se regozijam, né? Na verdade, isso é uma interpretação. Nós já vimos no sânscrito, os sábios não se lamentam pelos mortos, que a questão que vai vir ali é da morte, né? Nem pelos vivos se regozijam. A tradução da nossa Gita está errada. A tradução que foi feita lá pela grande síntese mantém esse erro, e isso é normal. Nada é perfeito e nada tem que ser absolutamente verdadeiro, né? Porque essa opção, por essa escolha que foi feita pelo Vasudeva Rao, é justificável. Se eu digo que, de alguma maneira, aqueles que são ignorantes nesse contexto ainda, eles já estão mortos, num certo sentido, né? Que é o destino que vai ter ali no desenrolar do Mahabharata. Então, interpretativamente, está correto, mas o mais correto seria a gente já ter uma tradução mais próxima do literal. Então, é normal, você vê, mesmo os grandes seres, com o tempo, com o cuidado, com o conhecimento, podem ser corrigidos. É claro que a gente não deve corrigir sem critérios, começar a fazer alterações. De repente, aí uma pessoa, um Granadata, começa a pegar uma prática da saúde, um mantra, muda aqui, muda ali. É óbvio que não existe autorização espiritual para isso. Mas uma vez você tenha conhecimento e receba essa autorização espiritual, não tem problema. O caso da Gita é um desses casos, né? Que ela é um grande estudo, esse material foi produzido, ele é utilíssimo para ser utilizado no contexto mais interno, mas para ter assim, um alcance maior e ser distribuído fora, vamos dizer assim, da instituição, esse texto precisaria ainda precisaria ser reescrito, né? Para ser corrigido nesses outros detalhes que ainda escaparam, para dar conta do sânscrito, a compreensão das palavras em sânscrito e tudo mais. Mas a quem está fugindo do objetivo. Só para falar disso, que não tem nada demais. Todos nós somos falíveis, né? E faz parte do Shuddha Dharma essa compreensão.
senão nós seríamos só mais uma instituição dogmática, religiosa naquele sentido de que você nunca pode contrariar uma verdade estabelecida, ainda que ela esteja engessada, ainda que ela esteja errada. E foi isso que abalou as estruturas da igreja, né? Que tinha dogmas muito sólidos, e quando os cientistas identificaram os equívocos, alguns dos equívocos, eles foram perseguidos, ameaçados pela Inquisição, para ir para a fogueira e tudo mais. Então, esse é o risco quando você engessa uma verdade, né? Que o Shuddha-Dharma, obviamente, se opõe a isso, que não é uma instituição dogmática. Mas ela é cuidadosa, ou seja, você não mexe nas coisas sem autoridade espiritual e sem critério. A autoridade espiritual vem por uma iniciação para isso, que é um dos meios, né? E as intuições te orientam, os mestres espirituais te orientam. Aí você pode trabalhar em alguns textos, etc. Bom, dito isso, vou entrar nesse tema que fala disso, na verdade, que é a universidade do coração, que é o lugar e o espaço onde isso é possível. Quem vive pelo coração vive de uma forma transparente, buscando a verdade. Doa a quem doer. É a verdade o que se busca. E é disso um pouquinho que Francisco começa a falar para ir preparando as pessoas para darem esse passo da esfera mais da religiosidade para a esfera da espiritualidade no sentido mais puro, mais universalista, né? Então, eu vou compartilhar agora esse vídeo e eu preciso ter certeza que vocês vão ouvir o vídeo. Eu vou fechar o meu áudio para ver se consegue só com o áudio do próprio sistema. Se não estiverem ouvindo, aí eu coloco esse meu áudio. Então, eu vou fechar e pedir que vocês me digam se estão ouvindo. Vou colocar para compartilhar. Tá certo? Vocês sabem o que quer dizer a palavra mundo? Acredito que diante dessa absurda falácia, dessa absurda má compreensão que nós seres humanos temos, a gente chegou a dar à palavra mundo uma definição oposta ao que a palavra em grego significa. A palavra mundo quer dizer puro. Imagine. A palavra mundo em grego quer dizer puro. Você sabe o que é sujo? É o imundo. O imundo é que é sujo. O mundo é puro. Mas, no entanto, a gente projetou a nossa obscuridade no mundo e pensa que é do lado de fora que está a imundície. A imundície não está do lado de fora, a imundície está dentro de nós. Sabe? A imundície está dentro de nós. É dela que nós precisamos nos desfazer. E em se desfazendo, nós poderemos ter tudo e, na verdade, nada disso nos ofender. Um dia desse eu estava brincando com as pessoas e dizendo que qualquer dia eu ainda vou morar no mercado. Vou arranjar um colchãozinho, um lençol e vou morar lá. Eu ainda acho que melhor ainda seria morar embaixo de uma ponte. Francisco, pai, não há no mundo quem vai morar debaixo de uma ponte que não se transforme em algo semelhante aos habitantes da ponte. Essa verdade é verdadeira e se acredita que seja assim para o homem que não está unido ao coração. Mas aquele que estiver unido ao coração
ao cabo de um ano, os membros da instituição vão lá um dia de quinta-feira, de noite, embaixo da ponte do Imperador, e está aquela porção de marginal lá, morando. Só que um ano depois eles todinhos estão, eu sentado num canto, eles todos ao redor, e eu dizendo, Om Namo Narayanaya. Aí todo mundo, Om Namo Narayanaya. A maior certeza que eu tenho do mundo é que eu vou, sem querer, modificar a vida deles todinho. Tenho absoluta certeza disso. Sabe? Ali nada me interessa. Não adianta ninguém me ver ali de baixo, eu cheirar uma maconhazinha que alguém está fumando, um crackzinho que alguém está pegando, sabe? Uma loucura que está sendo praticada ali embaixo da ponte. Nada daquilo me interessa. Então, eu vou olhar aquilo tão transcendentemente que vou irradiar para esses praticantes algo, uma energia diferente, e ao cabo de um tempo eles estão totalmente mudados. É essa mágica do coração que nós precisamos aprender, e é por isso que esses anos inteirinho a gente vem enaltecendo essa busca do coração, é porque o coração é assim mesmo. O coração é a energia de Deus dentro de nós, é a presença de Deus dentro de nós. Então, o que há de superior a se aproximar de Deus? O que há de superior do que se aproximar da verdade, da luz, do amor, da justiça, da capacidade de agir com retidão, da capacidade de querer ser feliz, da capacidade de querer ser livre, sabe? O que há de superior a tudo isso? Qual é o ser humano, por mais influenciável que seja, aliás, por mais influente, desculpem, que seja, que vai influenciar a quem não tem identidade nenhuma com aquilo? É perder tempo. Perder tempo. Entendeu? Perder tempo. Eu imagino o que deve ser um homem assim. Que se eu, que não alcancei nada, sabe, nada, eu já vejo algumas coisinhas assim, sabe? Não alcancei nada. Mas há 40 anos atrás, quando eu fui para Brasília para estudar, eu morei dentro de um quarto, sabe? Com 4 sergipanos, todos eles fumavam maconha, todos eles compravam litros de vodka para tomar dentro do quarto, sabe? Tudo isso. Era uma coisa meio triste, né? A gente está deitado numa cama, daqui a pouco um deles entrar dentro do quarto com uma mulher dentro do mesmo quarto. Daqui a pouco era aquela zoada dentro do quarto. E eu fazia, meu Deus, que coisa interessante. Não tenha dúvida, se vocês me perguntarem, você dormia, Francisco, com uma cena dessa dentro do quarto? Eu digo não, porque não era tão transcendente assim. Mas me abalava não. Sabe? Aquele cheiro, aquela coisa, eu abria a janela e está acabado, sabe? Imagine se eu fosse uma pessoa perfeitamente unida ao coração. Entendeu? Eles, ao cabo de 4 anos e meio, sem eu pedir absolutamente nada, nunca pedi a eles nada, nunca me incomodei com aquelas coisas dentro do quarto, e, no entanto, não teve um só que permanecesse do mesmo jeito. Se a gente pega um pedaço de ferro quente e une a um pedaço de ferro frio, qual é a única coisa que vocês esperam?
é que saia uma energia do ferro quente para o ferro frio. Não é assim? É. Essa transmissão de calor do maior para o menor, isso é universal. Ninguém mais cria outra coisa do que isso. Então, a gente precisa ter a certeza, né? Quem tem luz pode esperar que alguma escuridão possa sobrepor a luz? Ninguém espera uma tolice dessa, né? Não espera. É esperar pelo inútil, esperar pelo que não existe, é esperar por uma coisa que jamais vai acontecer. Então, que eu estou dando do coração como uma coisa excelente. É porque as coisas do coração, elas são assim, como eu disse, seja luminoso e saia pelo mundo e me diga qual é o obscuro que conseguirá enfrentar a sua luz. A não ser que essa luz se apague, que luz ou que escuridão poderá sobrepor essa luz que está aqui? Não tem. As coisas de Deus é assim. Todas essas qualidades, todos esses poderes que vêm do coração, eles são desse jeito, sabe? Eu canso de ver assim, eu que não sou nada, e eu posso lá dizer que amo, que eu tenho vontade. Mas a simples vontade de amar já me faz eu, às vezes, encontrar uma pessoa extremamente violenta, e quando eu me aproximo da pessoa, eu sinto mais ou menos isso, a pessoa se desarmar. Olha que coisa interessante. A violência toda se rende. As coisas de Deus é assim. Os poderes de Deus são assim, não precisa batalha. Eles por si mesmos se impõem e mudam tudo que tiver ao redor. Tem jeito. Sabe? Eu canso de dizer que esse trabalhinho assim, bem incipiente, que nós realizamos na fazenda, esse trabalhinho bem tolinho que nós realizamos na fazenda, já existe para aquelas almas que têm olhos de ver, eles já viram uma coisa fantástica, que eles todos adquirem um modo de ser diferente, sem insistência, sem proibições, sem, como é que se chama, obrigações não, sem imposições mesmo, não há nada. Às vezes, como hoje, de manhã, era 9 horas, me telefonaram da fazenda. Francisco, eu digo, diga. Olha, fulano está fazendo isso aqui. Qual é a sua orientação? O que é que eu devo fazer? Eu digo nada, faça nada. Seja você mesmo, só isso já resolve tudo. Só o fato de você estar amedrontado, só o fato de você estar sem saber o que fazer, é sinal que você não vai resolver o problema. Você não vai resolver o problema. Mas se você tivesse centrado na luz, no amor do seu coração, você entenderia a frase de Lao Tse que diz: a melhor forma de fazer é ser. Olha. Imagine. Então, quando me telefonaram para saber o que fazer, eu digo, seja você mesmo. Quem é que acredita nisso? Você só diz isso, sabe por quê? Você só diz isso, porque você não está aqui. Eu digo, ai, quem me dera estar aí. Sabe? Gostaria de estar aí. Eu simplesmente, você. E cada dia mais, sabe? Cada dia mais, eu vou para a fazenda e fico dentro de um quartinho que eu tenho lá, sabe? Cada dia mais. Eu estou lá dentro,
mais do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa, fique lá dentro, só aperfeiçoando isso, o que eu sou. Só me conscientizando desse eu sou. E treinando isso, porque há uma ilusão enorme de querer fazer alguma coisa, sabe? Existe uma grande ilusão nossa de, diante das situações complicadas, a gente querer fazer alguma coisa. E na verdade não precisa fazer, basta ser. Quando o sol nasce ali de manhã cedo, vocês ouvem grito do rapaz? Vocês ouvem ele na hora que ele aponta no Oriente? Você já viu o sol dizer, me respeite, eu vou nascer, vocês tratem de se iluminar. Simplesmente é ele, em toda a plenitude. Daqui a pouco todas as escuridões dessa terra estarão convertidas em luz pura. Acabou-se. Sabe? Acabou. Quando aquela multidão vinha perseguindo Madalena, sabe? Quando aquela multidão vinha perseguindo Madalena, naquela maior coisa, aquela confusão, naquela fúria tremenda, né? Jesus simplesmente fez isso. Deu com a mão, parem. E todo mundo parou. 1 minuto depois ele perguntou à própria Madalena, cadê aquele povo que lhe perseguia? Aí ela respondeu a Jesus bem assim, Senhor, eles viraram as costas e foram embora. Ai, que negócio interessante. Então, se vocês empregam tanta energia para aprender a fazer, estão dando bobeira. O mundo todo está atrás desta mesma coisa. Todo mundo está procurando aprender a fazer. E, na verdade, ele nem sabe, coitado. O mundo ainda nem sabe. Vê esse exemplo dos grandes seres, sabe? E nem dão o valor devido, sabe? Lao Tse diz uma coisa fundamental. O sábio age, olha, pelo não agir. Faz pelo não fazer. Pronto, está acabado. E ninguém acredita numa coisa dessa. Ninguém acredita nisso. A gente chegou lá no São Francisco. Aí eu, de propósito, fiz uma experiência. E essa experiência já tem mais de 20 anos. Eu não vou no povoado. Eu não vou viver falando nada no povoado. Eu não vou ensinar nada no povoado. Não vou condenar, não vou criticar, não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui na fazenda, aperfeiçoando a maneira de ser. O povoado mais violento de Sergipe, sabe? É porque as pessoas não adianta nem falar nessas coisas, porque ninguém acredita. O povoado mudou. Não mudou totalmente, porque eu não sou um sol, eu sou o fogo de um palito de fósforo. Mas mesmo a luz de um palito de fósforo ilumina. Que o povoado mudou. Aqui tem gente, aqui dentro dessa sala, tem gente, aí, ele está aí.
É do povoado de Saúde, nasceu lá. E sabe que até o pobre do Frei Damião tinha medo de entrar dentro daquele povoado, que se matava lá por brincadeira, sabe? E agora é tudo tão diferente, mas tão diferente que você não imagina. E eu não comprei megafone gritando pelo meio do povoado: aceitem Jesus, se convertam a Jesus. Na maior gritaria, não. Isso não. Ainda que eu tenha vontade, que eu tenho vontade de dar uns 2 gritos assim, porque ainda dentro de mim há algo que acredita, sabe, nessa outra lei que os homens funcionam. Mas algo dentro de mim me disciplina a me desimpregnar dessa maneira de operar e de apenas ser e deixar a luz do ser irradiando. E ela é que transforma tudo ao nosso redor. Então, meditem nisso, nas excelências do caminho do coração, sabe? De por que é que a gente fala tanto do coração, sabe? Tanto do coração. O coração é uma tal coisa que, se eu for falar em outras coisas, sabe? Vocês vão dizer: vive que exagero. Exagero, isso não existe. Aí eu fico assim parado e às vezes me omito de falar. Tá? Mas eu, no início da nossa instituição, sabe? Eu saí da Universidade de Brasília e fui morar no Mosqueiro. E o Mosqueiro nem estrada tinha. Para se chegar ao Mosqueiro era pela beira da praia. Era colônia de pescadores, de verdadeiros pitecantropos, sabe? Verdadeiros homens primitivos moravam ali naquele lugar. Aí eu fui morar, sabe? Fui morar lá e uma coisa assim interessantíssima, sabe? Uma coisa assim muito interessante. De repente, uma pessoa para vir arrancar um dente em Aracaju, era meio-dia pela beira da praia de Burro, vir arrancar o dente em Aracaju. Aí eu disse: Deus pode tudo. Na teoria todo mundo diz isso, mas na prática ninguém diz. Ele me arranja um alicate aí. Arranquei dente que não tenho nem a quantidade dos dentes que eu arranquei na vida. Sem anestesia, sem nada, e ninguém nunca reclamou. Muito pelo contrário, minha fama corria longe. Seu Francisco é um dentista de primeira. A gente não tem a dúvida, tem medo do alicate que ele tem na mão, um alicate velho do Cabo Vermelho. E eu olhava nesses cantos desses alicates, deve morar muitas salmonelas, muitos estreptococos, muitos estafilococos. Nunca tive medo deles e disse: ô irmãozinho, vamos fazer um acordo. Não cria uma infecção aí na boca desse povo, não, pelo amor de Deus, porque eles estão muito necessitados. Ninguém nunca me reclamou, tá? Que algum dente daquele tivesse inflamado. Aquelas mulheres vinham: seu Francisco, pelo amor de Deus, se eu for de canoa agora para Aracaju, pelo Rio Puxim, para sair lá na ponte da Atalaia, 12 horas de viagem. Pelo amor de Deus, me ajuda a ter esse menino. Arranja aí uma faca, limpe ela, bote ela aí no candeeiro, sabe, para ela tomar um esquente bom. E depois vamos fazer. Nunca tinha feito o parto. Mas eu sei que depois foi que eu fui perceber que as posições que eu fazia,
as pressões que eu fazia na barriga das mulheres, sabe? Nunca teve um insucesso no parto. Todos os que eu fiz, os meninos choraram, eu virei de cabeça para baixo do mesmo jeito, cortei de faca, porque ninguém tinha tesoura, sabe? E aí nunca dei infecção nenhuma em umbigo de ninguém, nem de nada, nem nunca me denunciaram na sociedade médica, nem nada, mas eu fiz parto à vontade. Hoje, não, para todo lado tem um médico, né? Naquela época não tinha. Então, fazer. Ele, pulando, caiu de cima do telhado que estava ali fazendo uma casa, caiu e está ali, eu digo, traga ele aqui. Botava umas taliscas de coqueiro no braço dele. E pronto. Alguns deles nem para Aracaju vinha, porque emendava ali mesmo, na hora. Então, quando eu falo dessas coisas, a pessoa acha um exagero, sabe? Mas só estou falando, é porque eu estou falando das excelências de Deus. Ora, se Deus deu a Moisés o poder de pegar o mar morto e abrir na metade para o povo hebreu passar, um poder enorme desse, por que não daria um poderzinho, sabe? Um poderzinho, porque tudo isso é pequeno, fazer parto, arrancar dente sem dor, sabe? Tudo isso são coisas muito diminutas em presença de um poder desse aí. Ei, abra aí para o povo passar. E o mar se abriu. Vocês podem duvidar. Tem todo o direito de duvidar. Mas eu tenho a maior certeza do mundo que um dia vocês vão acreditar verdadeiramente, na prática, que Deus pode tudo. Sabe por que é que o povo acha que eu roubei esse prédio aqui? Por causa disso, porque não acredita no poder de Deus. Isso aqui é a manifestação do poder de Deus, né? Mas o povo acha que é roubo. O que é que eu posso fazer? Nada. Fazer nada. Vou continuar vivendo e aperfeiçoando isso, que é o meu maior intento na vida. Sabe? Ser. Simplesmente ser. E nada mais. Eu não sei tocar esse negócio. Mas você duvida, sabe, de que eu possa pegar isso aí e virar Dilermando Reis de repente? E você estuda assim de boca aberta e eu dizer, rebanho de tolo. Isso é nada, pelo amor de Deus. Virar violonista. Nada. Isso é uma coisa tolinha, um poder insignificante. Agora, quer ver um poder mais ou menos? Sabe? É isso. Eu quero ser feliz. E não vou permitir que nada desse mundo possa obstaculizar o meu caminho para a felicidade. Aí já é um poder razoável. Porque as ilusões do mundo são enormes, é muita coisa, é muita gente, é muita coisa nessa vida, sabe? E saber separar isso aí, ó, aí já é um poderzinho razoável, sabe? Esse já é razoavelmente grande. Então, eu quero dizer para vocês que é por isso que a gente fala, sabe? É por isso que a gente fala, tanto no coração. É porque apesar de eu ainda não ter esse poder, mas eu já tenho certeza, pelas poucas coisas que eu vivi na vida, eu já tenho certeza que do coração pode promanar tudo. Sabe? Pode promanar tudo. Sabe? Tudo. Na minha turma, na minha república lá em Brasília, moravam 4 sergipanos. Todos eles estudavam engenharia civil. E eles tinham um quadro assim, sabe,
um quadro que eles estudavam para as provas ali naquele quadro, eles quatro. E tinha uma matéria que era uma coisa terrível, que eu terminei aprendendo que era a coisa mais difícil do mundo. Uma matéria chamada resistência dos materiais. Matéria terrível, que eles quebravam a cabeça a noite toda, e lá um dia eu estava deitado na cama, e eles ali tentando resolver uma grande questão ali, que eles tinham certeza que aquilo ia cair na prova do outro dia, sabe? Mas eu olhava ali para aquele quadro, não entendia absolutamente nada, que era verdadeiramente uma coisa muito distante de mim. Eu não sei o que foi que deu, que eu senti uma reação estranha, uma sensação estranha, sabe? Aí eu peguei o giz, assim, naquela época era giz. Aí eu peguei o giz assim, e eu expliquei a eles como fazer a resolução daquele enigma ali, daquele grande problema. Quando acabou, Chico, rapaz, e você entende também disso? Eu digo, eu não, mas Deus entende de tudo, sabe? Deus entende de tudo, pronto. A partir daquele dia, eles começaram a ter um respeito por mim tão grande, que eu podia dormir minhas noites tranquilas, que ninguém levava mais mulher para dentro do quarto. E eu vi que aquilo só aconteceu, sabe, para intimidar eles um pouco, sabe, para fazer eles sentirem um poder que eles nem pensavam que existia. Nada. Nem pensava que existia. Então, eu já vi muita coisa e já fiz muita gente ver que, na verdade, o importante da vida é a busca do coração. Não, estude esse negócio aí, pode estudar, é bom fazer curso de percussão, fazer curso de tudo que vocês fazem, pode fazer, está certo de fazer. É assim mesmo, a vida ainda continuará durante muitas centenas de anos, o povo precisando, tudo que aprende vir através de um processo mental. Mas eu já me fui informado e eu já vi claramente que não é só através da mente que a gente adquire conhecimento. Conhecimento vem de outro lugar também, que os homens estão por entender, que do coração vem tudo, sabe? Tudo. Vem tudo. Agora o problema é esse, é que enquanto não se acessa o coração, enquanto não se acredita no coração, então vamos assim mesmo. Esse é o conhecimento analítico, conhecido de todo mundo, que é curso para todo lado, é tanta da coisa que todo mundo faz, né? Mas eu já fui informado que existe um outro conhecimento, chamado conhecimento sintético, sabe? Que ele vem sem curso, sabe? Entendeu? A gente cria dentro de si mesmo as condições para que a gente possa ser informado das coisas por essa via. E tudo vem e é uma coisa fantástica, essa modalidade de conhecimento que vem do coração, sabe? Que vem do coração. Então, pronto, essa foi a segunda parte do vídeo. A semana que vem a gente finaliza esse vídeo. E agora eu deixo a palavra com todos, quem quiser iniciar, né, a comentar sobre o que nós discutimos hoje.
Ninguém se anima. Rubem, parece que ele dá uma lição para a gente de como agir no mundo. Porque agir pelo não agir é tão bonito quando ele fala isso, que às vezes a gente tem uma ansiedade, que você quer tomar uma decisão, às vezes em situações que você nem sabe como agir melhor, da melhor forma ainda. E ele deixa isso claro, né? O não agir também é o agir, né? Uma das coisinhas que eu achei interessante. A gente aprende isso com a vida, né? É muito bonita a fala. Pegando a carona com você, Cássia, aquietar-se para escutar o coração é tudo que ele disse, né? Se você esteja na situação que estiver, se você não se envolve e busca o seu interior, o seu silêncio vai lhe dar resposta, né? E aí você vai depois, com uma certa sabedoria, agir da melhor forma, onde o coração vai dizer para você agir com sabedoria e com amor. Em síntese, é isso aí, né? Eu entendi dessa forma. Então, é muito importante eu sempre estou conversando com as pessoas, e eu sempre estou ensinando assim, dizendo às pessoas, vá, se recolha. Se recolher, às vezes é para você realmente ir para um cantinho e ficar quieto, para poder você ir ao seu interior. Para quem não conhece, vai dizer, poxa, como é que eu vou ao meu coração? Para quem está estudando, a gente já entende um pouco, mas para outras pessoas, né, a gente basta dizer, fique quietinho, se recolha, vá pensar, porque nesse pensar é que a gente faz essa conexão. E, às vezes, inconsciente, as pessoas realmente alcançam o coração, mesmo que não tenha esse conhecimento de ir ao coração, mas no se aquietar, se recolher, realmente a pessoa alcança. E justamente quando ela menos esperar, o coração age, que é a presença de Deus agindo porque a gente deu espaço dele se pronunciar ao invés da gente. Não é isso? Perfeitamente. Eu acho que a mensagem do Francisco foi toda essa. Tem Dona Lourdinha, Nancy e Cristina. Alice já precisou sair, né? Dona Lourdinha está sem microfone. Então, daqui a pouco, quem sabe. Falta a Cristina, então. Ai, Rubens, boa noite a todos. E eu quero só agradecer muito, porque esses vídeos do Francisco, nossa, é tanta sabedoria. Tá um pouco, a tua voz está um pouco abafada. Puxa o microfone mais pertinho, né? A boca. Pois é, boa noite a todos. É só agradecer esses vídeos do Francisco, traz cada ensinamento que eu vou te falar, que eu nunca podia nem imaginar, sabe? Que eu poderia ter acesso a eles. O último eu não participei, mas eu assisti 2 vezes. Ele falando que quando a gente acessa a luz do coração e a gente conhece de fato a verdade, né? E tem um desejo imenso de ser feliz e ser livre. Sim, eu concordo com os irmãos, eu acho que é isso mesmo, o não agir, não é recolher-se, né? Mas eu penso que agir também através do coração é preciso ter muita renúncia e entrega, sabe?
Porque coração é coragem. Você tem que ter coragem, você não pode ter medo. E aí, gente, eu falo isso por mim, tá? Porque uma vez eu estava fazendo a prática da saúde e aí eu pensei assim, poxa, eu vou ter que guardar um pouquinho dessa água aqui para jogar no meu cachorrinho, porque o meu cachorrinho já estava escondendo, porque ele estava quase morrendo, sabe? Porque ele machucou a perna e já estava um buraco grande e ele corria da gente e não deixava eu dar remédio. E ele escondendo de mim. Aí acabou a prática da saúde, foi até um domingo que eu fiz com vocês. Aí eu fui lá, joguei a água, o restinho da água benta nele, né? Aí a comunidade do eu aqui, ó, que tá me chamando aqui. Aí joguei a água benta nele, ele fugindo de mim, aí eu subi um morrinho ali, ele não tava. Na hora que eu desci, ele veio pro meu lado assim, foi coisa dos mestres, foi coisa dos mestres. Aí eu peguei na coleirinha dele, joguei aquela água benta nele, mas ele já estava mesmo já, porque o cachorro, quando ele vai morrer, ele afasta da gente, principalmente o macho, né? Aí eu peguei, segurei na coleira, fiquei orando para ele, aí nisso, a minha vizinha, que eu mal vejo, porque ela se formou agora em veterinário, pela UFJF, aí ela apareceu do nada, eu falei, Maia do céu, você podia dar uma olhadinha aqui no machucado dele para mim? Gente, ele estava com buraco. Ela falou, ih, Cristina, isso aí é bicheiro, ele estava cheio de larvas, sabe? Aquelas larvas já estavam comendo ele, e ele não deixava eu cuidar, não deixava eu pôr remédio, ele só fugindo de mim, só fugindo, fugindo. Aí ela cuidou dele na rua mesmo, sabe? Aí eu gritei, o Zé Ricardo, meu esposo, o Zé Ricardo levou soro, levou as coisas, ela pegou o material dela no carro, porque ele não deixa, ele é muito arisco. Aí foi cuidando dele. Ela falou, Cristina, agora você que vai ter que cuidar. Eu falei, eu faço qualquer coisa para me ver esse cachorro curado, porque eu adoro ele, ele veio da rua, sabe? Ele que escolheu a gente. Aí eu comecei a cuidar, tinha a hora certa de dar remédio, e eu tinha que tirar aquelas larvas, limpar o machucado e tirar aquelas larvas. E aquilo eu fazia aquilo, mas só a poder de muita entrega e com o coração mesmo entregando a Deus, porque eu não nasci para isso, sabe? Eu não nasci. Tem gente que tem o dom, eu não. Mas eu fiz aquilo porque eu precisava fazer aquilo, porque senão o meu cachorro ia morrer. E aí eu fui fazendo, então, agir com o coração é isso. Então você tem que ter a ajuda dos mestres, tem que ter a ajuda de Deus, porque eu no meu caso, eu sozinha não daria conta. Então, eu já vi falar que agir com o coração, coragem, e não medo. O medo atrapalha muito a gente. Muito, se eu tivesse medo, se eu não tivesse coragem e a ajuda dos mestres e de Deus, meu cachorro hoje estaria morto. Eu tenho certeza disso. Então, foi um milagre e eu tive que encarar aquilo. E parece que o pessoal aqui de casa meio que deixou, falou, não, deixa a Cristina cuidar, porque o cachorro é dela, sabe? E aquilo eu ia, eu cuidava, aí eu lembrava daquilo que a Shuddha Dharma fala, tudo é Deus, tudo é da natureza de Deus e tudo é necessário. Aquelas larvas que eu tirava ali também era Deus, gente. Vocês acreditam nisso? A larva que ia matar meu cachorro, porque ela estava comendo, está quase chegando no osso, também é Deus. Olha só. Então, assim, hoje, graças a Deus, ele está totalmente curado, ficou só uma manchinha, mas agir com o coração, deixar o coração agir, é preciso muita coragem. Primeiro, muita entrega, muita renúncia ao medo, no meu caso, e muita entrega a Deus e aos mestres, porque se não fosse aquela água benta da prática da saúde, sabe, aquele cachorro, ele já estava escondendo da gente para morrer. Ele estava muito mal. Ela falou, Cristina, ele ia a óbito. Então é isso, eu quero deixar esse meu depoimento aqui para vocês, porque é muito lindo tudo que o Francisco fala. E quase que eu tive que sair cedo, porque eu estou fazendo meditação muito de madrugada, então eu tô com sono. Mas valeu a pena, vale sempre a pena ouvir o Francisco. E muito agradecida, muito a vocês, Rubens, Cássia, todos os irmãos. Namastê.
sem o som, né? Não, estou dizendo que Nancy e Dona Lourdinha não conseguiram abrir. Então, na semana que vem, quem sabe a gente consegue acertar o microfonezinho, perguntar como é que liga e desliga ali. Ô, Rubens, Oi. logo no início eu levantei a mão que eu queria te perguntar se teria como você me dar um pouco de acesso naquele vídeo que o Francisco fala que os ashras devem ser realmente guiados pelos mestres e tudo, para eu poder anotar aquilo ali, porque agora não está público mais, né? Não está público. Isso aí eu estou atendendo um pedido que não foi feito, achei legítimo, mas eu posso te dar acesso. Só me lembra por WhatsApp que eu te dou acesso por um tempo. Tá? Pode ser só assim, o tempo que durar o vídeo. Eu vou copiar o que ele está falando, eu quero anotar no caderninho. Você me avisa, não tem problema. Eu posso liberar só para você, eu mando para o teu e-mail. Não tem problema nenhum. Tá? Então, acho que por hoje nós estamos terminando, né? Eu já vou parar então de gravar e a gente se preparar, nos despedir e na próxima semana a gente retorna. Tá certo? Então, boa noite a todos. Tchau, Nancy. Né? Tchau. Dona Lourdinha, pena que elas não conseguiram abrir. Mas Pena mesmo. semana que vem. Namastê. Ah, Boa namastê, noite. Cristina. Namastê, Dagoberto. Namastê.